Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio de 2021 do Moda na Mochila. Aqui quem fala é Mariana Lima. E o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu não vou entrevistar ninguém, vai ser um episódio solo. Muitos podcasters fazem isso e eu acho bem legal, então eu vou testar aí esse formato e para também fazer alguma retrospectiva de como que foi meu ano e contar um pouquinho para vocês também quem que é Mariana antes de ter começado o podcast e depois de ter começado o podcast. E acho que é isso, assim, essa retrospectiva anual tem duas possibilidades, né? Ou no futuro eu vou olhar e falar, caramba, você conquistou tudo que você queria e muito mais, né? Ou eu vou olhar pra isso, se eu não continuar com esse podcast, eu vou olhar pra isso e falar, nossa, vou rir da minha cara, né? Mas talvez eu ria da minha cara do mesmo jeito, mas é legal registrar aí como é que tá o meu sentimento no fim desse segundo ano de pandemia e quais são os meus planos, qual que é a minha... qual que tá o meu mood, né? Como é que eu tô. E, bom, vamos lá. E antes de eu começar, queria falar os avisos tradicionais, né? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, lembre-se de dar um like no vídeo, faz um comentário aí pra mim, também se inscreve no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, também tem o botãozinho ali de seguir, para o Spotify sempre indicar os podcasts para você, lembrar dos podcasts novos. E se você não sabia, agora o podcast também está disponível por vídeo no Spotify. Então você pode me assistir ou pelo Spotify ou pelo YouTube. E é isso aí. Bom, eu fiz assim alguns tópicos aqui de coisas que eu gostaria de falar, mas não ensaiei nada. Então, quem sabe esse episódio vão ter muitas pausas de mim pensando no que falar. Mas vamos lá, vamos testar esse formato aí. Primeiro eu queria começar falando quem que eu sou, né? Bom, eu acho que eu sou uma pessoa calma, mas que ao mesmo tempo quer fazer tudo ao mesmo tempo. Uma das trilhas sonoras da minha vida poderia ser aquela música do Ira com a Pitty, Eu Quero Sempre Mais. Porque eu sempre tô pensando em alguma coisa nova para fazer. Quando eu era pequena, eu queria fazer todos os cursos possíveis. E eu lembro que a minha mãe falava, não pode, eu não posso te levar esse dia, então tu vai escolher só um curso, não pode escolher vários cursos. E sempre quis fazer várias coisas. E não mudei, continuo assim até hoje. Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina. Eu moro no Canadá há 4 anos. Eu sempre soube que eu queria fazer moda. Eu sempre falo que isso é um privilégio, porque uma das coisas mais difíceis da vida é descobrir qual é a sua paixão, né? Quais são as suas paixões, porque uma pessoa pode gostar de ter mais de uma carreira. E eu sempre soube que eu queria trabalhar com moda, não necessariamente sabia qual área da moda. Eu até falo que no início eu queria trabalhar com jornalismo de moda. E aí eu comecei a fazer um curso técnico no Senai e acabei gostando bastante da parte de criação, né? E aí logo em seguida acabei já arranjando um emprego, depois acabei o ensino médio. Então tudo assim na minha vida foi se encaixando, sabe? Eu fui deixando levar. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa muito assim de fazer planos e seguir fielmente aquilo que eu tinha em mente, sabe? E agora, assim, as coisas vão acontecendo, né? Agora eu tô com um podcast aqui retomando essa paixão antiga do jornalismo de moda. E tô curtindo bastante, acho que foi na hora certa. Talvez se eu tivesse seguido com essa vontade, assim, muito... de uma maneira fiel, de continuar sempre pensando no jornalismo de moda, talvez não teria dado certo, talvez eu não teria bagagem suficiente pra falar
sobre moda, e hoje em dia eu tenho experiência, né, como a parte de criação, então isso vai me ajudar como profissional se eu quiser seguir nessa carreira ou não. E que mais? Uma coisa que eu não sou uma pessoa muito extrovertida, mas eu acho que eu sou engraçada quando eu tô perto dos meus amigos. E o podcast tem me ajudado bastante com isso, assim, a ser um pouco mais comunicativa. Mas depois, mais lá pro final, eu falo sobre isso, quando eu falar sobre quem que é a Mariana depois do podcast, né? Então, voltando pra minha história, eu parei ali na parte do Senai, né, que eu fiz curso técnico durante o ensino médio ainda, eu gostei bastante do curso. E aí, o meu primeiro emprego foi como assistente numa empresa que faz tecidos para lingerie, moda, pijama, moda esportiva, que se chama Malharia Princesa. Fica lá em Joinville, na minha cidade natal. E esse emprego, eu aprendi muito sobre estamparia, malharia, sobre combinação de cores. Essa vaga eu tinha que... basicamente assim, o que eu fazia nesse emprego era o seguinte: os clientes pediam algum tipo de estampa, ou eles passavam um mood board com os temas que eles estavam trabalhando, e aí eu ia lá no nosso arquivo de estampas e procurava as estampas que tinham a ver com aquilo, recoloria com a paleta de cores deles. Esse era um dos principais trabalhos, assim, que eu fazia lá. E era muito legal, a equipe foi, assim, incrível. A minha coordenadora, as minhas colegas de trabalho. Era um ambiente, assim, bem descontraído. E então eu acho que, assim, que eu comecei com o pé direito quando eu comecei trabalhando na Malharia Princesa, porque... até, assim, eu nunca tive, até no Brasil, eu nunca tive nenhuma experiência de um trabalho na moda que fosse, assim, um diabo veste Prada, sabe? Eu até falo bastante isso no Instagram, que essa imagem desse filme do Diabo Veste Prada é uma coisa meio antiga, sabe? Não precisa ser assim, não precisa procurar algum emprego sendo um carrasco na moda pra você se dar bem na moda. Eu sempre tive sorte de ter coordenadoras muito, muito legais no Brasil. E aqui no Canadá tive uma experiência ruim, depois eu falo sobre isso também. Mas, assim, eu comecei com o pé direito. E aí eu fiquei lá na Malharia Princesa por mais ou menos uns 2 anos e meio. Eu tive oportunidades bem legais de participar de feiras de moda íntima, que na época, eu não sei se existia ainda essa feira, era o Salão Moda Brasil, então a gente ia lá e montava todo o nosso stand e decorava tudo e atendia cliente e fazia bolo, fazia pipoca. Foi bem legal, assim. Eu lembro que até a minha primeira viagem que eu fiz com eles, eu ainda não tinha 18 anos, tinha 17 anos. E a gente acabou esquecendo de pegar a assinatura da minha mãe. Porque todo mundo esqueceu, tipo assim, eu sempre fui a mais nova dos meus grupos, né? E lá eu fui viajar, assim, pela empresa com 17 anos, foi muito legal. Mas no fim das contas deu tudo certo. E então, assim, foi uma oportunidade muito legal que eu tive já nova, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu sempre falo bastante também, é que durante esse primeiro ano que eu trabalhei na Malharia Princesa, que foi logo depois que eu saí do ensino médio, eu não fiz faculdade. Eu comecei a namorar com o Pietro super cedo, lá no último ano do ensino médio, e nós tínhamos planos de viajar para os Estados Unidos e fazer um intercâmbio ou algo assim. Aí eu acabei não me inscrevendo em nenhum vestibular, deu uns rolos assim, e acabei não fazendo faculdade por um ano. Apesar de eu já saber que eu queria fazer moda, eu acabei não fazendo. E
Eu acho que na época eu lembro que eu fiquei triste, assim, por parecer que eu tava perdendo um ano, né? Não estudando. Mas, no fim das contas, deu tudo certo. E eu usei esse ano pra trabalhar e aprender um pouco mais e pude ter uma confirmação de que eu realmente queria continuar trabalhando com moda. Então, foi bem legal isso. Hoje em dia, eu sou, assim, super apoiadora das pessoas fazerem esse gap year, esse ano, sei lá, como você pode chamar, um ano sabático, talvez para fazer um intercâmbio. Eu acabei decidindo trabalhar, né, na área mesmo. Então, hoje, assim, eu falo para as pessoas que é uma coisa boa tirar essa pausa para decidir o que você quer fazer. E foi bom para mim. E aí, então, depois, no segundo ano que eu tava trabalhando lá, eu comecei a faculdade de moda, lá em Jaraguá do Sul, que é uma cidade vizinha da minha cidade, Joinville, mais ou menos 1 hora de distância. E, assim, também tinha faculdade de moda na minha cidade, mas, sinceramente, eu acho que eu decidi fazer lá em Jaraguá do Sul, porque parece que o nome do curso era moda, ao invés de design de moda. E aí eu achei que os cursos que tinham lá em Jaraguá do Sul parece que eram mais atrativos pra mim do que os cursos que tinham em Joinville. Os cursos dentro daquele curso de moda lá em Jaraguá do Sul. Acho que foi por causa disso, mais ou menos. E eu também conheci algumas pessoas que tinham estudado lá e gostaram. A minha chefe também, da Maria Princesa, também estudou lá e gostou. Então, eu fui pra lá, ao invés de fazer em Joinville. E eu lembro, assim, que eu não tinha... A maioria das meninas que iam também de Joinville pra Jaraguá do Sul estudar lá, elas falavam muito sobre morar em Jaraguá do Sul e trabalhar nas grandes empresas, porque Jaraguá do Sul tem mais empresas de moda do que Joinville. E, de novo, assim, eu nunca fiz nenhum plano de trabalhar lá. E acabei conseguindo emprego lá na Malve. Até uma coisa que muitas meninas de Joinville falavam, que quando alguma empresa de Jaraguá via que você tinha um endereço de Joinville, elas não queriam contratar, elas preferiam contratar alguém que fosse de Jaraguá do Sul mesmo, para não deslocar essa pessoa. E acabou dando certo pra mim. E como que eu consegui esse emprego na Malve? Bom, esse foi meu primeiro emprego como estilista, né? No emprego anterior, eu era assistente. Só que uma coisa interessante é que, assim, eu era assistente de uma empresa que fazia tecidos. Eu não era assistente de uma empresa que realmente costurava as roupas. Então, toda essa parte, assim, de ficha técnica e desenho técnico eu aprendi na faculdade. Eu não tinha experiência com isso no meu trabalho. Eu não tinha que fazer ficha técnica no meu trabalho. A ficha técnica que eu fazia lá na Princesa era muito básica, assim. Era só uma ficha de estampa, sabe? Então era bem menos complexa numa ficha de construção de um produto. E aí, por que eu digo assim que foi tudo na faculdade? Eu vou contar pra vocês como é que eu consegui esse emprego na Malve. E por que no fim das contas deu tudo certo eu ter tirado esse ano aí de gap year, como é que eu falo? Esse ano sem estudar. No meu segundo ano da faculdade, eu tive aula com uma professora minha, que aliás já entrevistei ela aqui, a Andressa Iop. Hoje ela mora nos Estados Unidos. E a Andressa dava aula de projeto integrador, que é uma matéria que tem todo semestre. E você aplica todo o conhecimento que você adquiriu naquele semestre num projeto, que eu achava muito legal, porque a gente construía uma coleção, um produto todo semestre, eu achava muito bom isso. E ela também era professora na matéria de exatamente ficha técnica e desenho técnico. E eu sempre ficava até tarde nas aulas dela,
Porque eu tinha que pegar o ônibus num horário determinado lá, e as gurias que não precisavam pegar ônibus iam pra casa assim que terminavam, né? E eu tinha que ficar lá. Sempre era útil, a professora louca pra ir embora também. Até ri com a André sobre isso no podcast dela. E ela sempre falou: Nossa, você faz muito bem os desenhos, você faz muito. É muito perfeccionista, né? E sempre me elogiava, assim. E eu sempre pensava em brincar. Ela era. Falando nisso, a Andressa, ela era estilista lá na Malve. E à noite ela dava aula na Católica. E aí. A Andressa falava isso pra mim, e eu até pensei em brincar com ela, não tem nenhuma vaga de assistente lá pra mim, na Malve, mas acabei nunca falando isso pra ela. E aí, um belo dia, eu tava em casa, e recebi um e-mail dela, falando que tinha uma oportunidade pra uma vaga de estilista lá na Malve. E ela me falou que era, na realidade, a vaga dela, porque ela tava se mudando pros Estados Unidos. E aí, assim, hoje, relembrando, eu fico pensando, cara, se eu não tivesse tirado esse ano sem estudar, eu não iria ter conhecido a Andressa, porque a Andressa, ela só deu aula lá na Católica por 6 meses, e logo depois ela foi para os Estados Unidos. Então, se eu não tivesse conhecido a Andressa, eu não teria ido trabalhar em Jaraguá do Sul, porque talvez eu nunca teria, sei lá, a iniciativa de mandar emprego para aplicar para uma vaga de estilista, sendo que eu não tinha experiência nem como assistente realmente de estilo que fazia peças, né? Então eu acho que talvez eu não teria coragem de aplicar assim para uma vaga de um nível alto, né? Que pra mim eu achava naquela época. E não trabalhando lá na Malve, a minha vida seria completamente diferente. Quem sabe eu nem estaria aqui no Canadá hoje, quem sabe eu não teria podcast hoje sobre moda. E é muito louco pensar nisso, como, assim, pra mim funcionou isso de não planejar muito tudo 100%. E deixar as oportunidades, estar abertas às oportunidades que o universo, Deus e tudo oferece pra gente. E aí, enfim, a Andressa me indicou pra essa vaga, me indicou eu e mais outras meninas que ela achava que tinha potencial da turma. E eu lembro, ela fala que eu fui a que mandei o meu portfólio, o meu currículo mais rápido. E passei um dia refazendo o meu portfólio, porque assim, segundo ano de faculdade, tu não tem ainda muito material pra mostrar, né? Então, além do trabalho que eu tinha, eu fiz mais, assim, por conta própria, um trabalhinho específico, com uns croquis e um board, pra mandar pra eles. E o processo seletivo foi muito rápido, porque eles precisavam de alguém super logo, porque a Andressa ia para os Estados Unidos. E fui contratada como estilista júnior na Malve, com 19 anos. E, assim, foi... Eu falo que, assim, uma vez uma menina lá da Malve, que era assistente, foi virar estilista, que era assistente e conseguiu uma vaga como estilista numa outra empresa. Ela veio me perguntar, mas tu não teve medo? E eu não lembro de ter medo. Eu acho que eu era tão nova, eu nem pensei. A Andressa, eu lembro que a Andressa um dia sentou comigo pra explicar o que eu ia ter que fazer lá na Malve como estilista. E eu nem pensei muito, eu nem sabia o que eu tava fazendo, pra falar a verdade. Eu só fui, só me joguei. E chegando lá, assim, eu tive a sorte de ter uma equipe muito, muito, muito legal. De 3 estilistas e uma coordenadora com muita experiência. A Cíntia, a Eliane, a Sandra e a Kalinka me ajudaram muito, assim.
me deram todo o suporte, explicaram, assim, com calma e paciência tudo que tinha pra fazer. E foi muito legal trabalhar com elas. Aí, bom, eu tava lá na Malve há mais ou menos, sei lá, uns 2 anos e meio já também. E estavam tendo rumores na empresa de que eles iam mandar algumas estilistas para São Paulo. E eu gostava de São Paulo, mas não sabia se queria morar lá. Eu acho que muitas pessoas que, quando vêm de uma cidade pequena, têm um certo preconceito com cidades grandes. E talvez eu tive esse preconceito por alguns segundos. E eu lembro que naquela época também eu tava meio desanimada com o meu emprego, sei lá, tipo, cabeça de millennial, assim, né, que quer crescer super rápido. Mas eu também tava meio... tava desanimada. E aí, eu também tava desanimada com o meu salário. Porque, sei lá, eu não sabia quanto que as meninas ao meu redor ganhavam, mas eu imaginava que eu era a que menos ganhava. E eu achava que eu entregava um trabalho tão bom quanto elas. E aí, quando fizeram essa proposta, e realmente não eram só rumores, né? Realmente a empresa estava pensando em mandar algumas estilistas para São Paulo. E a marca que eu trabalhava era uma das marcas selecionadas. E aí, fizeram a proposta pra mim e era um bom salário, assim. E eles também iam pagar o seguro... eles também iam pagar o aluguel, um valor X, um valor específico. E naquela época, eu e o Pietro, a gente já tava pensando em morar fora, né? A gente, na realidade, sempre teve vontade de morar fora. Eu até falo que, na realidade, eu nem sempre tive vontade de morar fora. Eu era, assim, até um pouco... Não sei, não pensava muito sobre isso. Eu até tenho duas primas, a Júlia e a Carol. A Carol não é realmente uma prima de sangue, mas nós somos um trio, né? E a gente se considera prima, basicamente. E eu lembro que elas falavam muito sobre morar em Londres. E eu, sei lá, não pensava muito nisso. Até que o meu irmão fez um intercâmbio pra Irlanda. Ele morou lá por uns 3 anos e eu fui visitar ele. E o Pietro, meu namorado, também foi. E o Pietro já tinha viajado pra vários lugares, era muito, assim, apaixonado por viagem. Então, aí nessa viagem pra Irlanda, quando eu fui visitar o meu irmão com a minha família, com o Pietro, eu me apaixonei, assim, por viagem. A gente fez um mini mochilão, conhecemos Paris, conhecemos a Itália... Conhecemos Estocolmo, que mais? Conhecemos Amsterdão, desculpa. Conhecemos Bruxelas. Assim, várias cidadezinhas legais. E foi aí, depois dessa viagem, que eu e o Pietro pensamos em morar nos Estados Unidos por um tempo. E acabou não dando certo. Mas mesmo depois disso, a gente sempre continuava pensando nessa possibilidade. E o Pietro pesquisava muito sobre o Canadá. E calhou que um dos professores dele da faculdade lá no Brasil já tinha trabalhado numa universidade aqui do Canadá, que se chama McMaster University, na cidade de Hamilton, que fica mais ou menos 1 hora e meia de Toronto. E aí... Esse professor incentivou o meu marido, que era namorado na época, e um outro amigo nosso a aplicarem para uma vaga de mestrado aqui no Canadá. E eu não vou entrar muito em detalhes sobre quais todas as possibilidades de imigrar para o Canadá, mas estudando é uma das possibilidades que te ajudam pra caramba
a aplicar para um visto de residência permanente e aí, depois de um tempo, para a cidadania canadense. E foi meio que isso, assim. Aí eles aplicaram, passaram e o legal é que eles ganharam uma bolsa de estudos. Então, assim, para estudante internacional, é assim, você tem que juntar uma grana boa para estudar aqui no Canadá, porque é bem mais caro do que um cidadão canadense ou residente permanente canadense. E eles ganharam essa bolsa que pagava pelo curso e também sobrava um pouquinho para sobreviver. Então, isso foi muito legal. E aí, enquanto ele estava fazendo esse processo de aplicação, entrevistas para saber se ele poderia fazer esse mestrado ou não, eu recebi essa proposta para trabalhar em São Paulo pela Malve. E eu agarrei a oportunidade. E essa acho que foi a primeira vez que eu fiz um plano na minha vida, assim, eu sabia que não ia mudar. E aí, eu planejei de ficar 1 ano, que era o contrato que eles pediam, lá em São Paulo. E depois desse 1 ano, vir pro Canadá morar aqui com o Pietro. Ele veio... comecei a morar lá em São Paulo em dezembro de 2016 e fiquei lá até dezembro de 2017. O Pietro, ele veio um pouco antes, porque o curso dele começava aqui no Canadá em setembro, então ele veio em agosto para começar a procurar apartamento e organizar todas as coisas por aqui. Então, a gente ficou aí uns 4 meses namorando à distância. Na realidade, a gente já tinha namorado à distância por muitos anos já, porque quando eu comecei a morar em Jaraguá do Sul, ele continuou morando em Joinville, então a gente se via aos finais de semana. E ele me levava pra Jaraguá do Sul no domingo à noite, e ele sempre fala que era uma tristeza ter que voltar pra Joinville, apesar de ser pouquinho tempo, né? Ele se sentia muito mal e a gente parece que não via a hora de morar junto. E aí eu inventei de ir pra São Paulo, né? Aí ficou ainda mais difícil, então a gente se via às vezes 1 vez por mês ou 2 vezes por mês. E a gente sempre foi muito grudado, sempre fez tudo junto, até hoje. As nossas atividades aqui são todas feitas junto. Quando ele quer trocar o óleo do carro, eu vou lá ajudar ele. Quando eu quero fazer alguma coisa pra mim, ele me ajuda. Então, a gente é muito grudado. E aí foi isso. Então, aí eu passei esse ano em São Paulo e foi muito legal, adorei. Me apaixonei pela cidade, sempre falo que moraria lá de novo, tranquilamente. Foi muito legal também morar lá, porque além de toda a experiência de morar numa cidade grande e conhecer pessoas novas, também foi muito legal porque eu consegui guardar uma grana, né? Porque o meu salário melhorou e eu precisava de dinheiro para vir pro Canadá. Naquela época ainda o dólar era 2,5, eu acho, dólar canadense, a conversão. Então, foi muito bom, assim, esse período lá em Jaraguá do Sul e lá em São Paulo. E antes do Pietro vir pro Canadá, a gente casou. E o nosso casamento foi o mais próximo de um casamento elopement que eu já vi até agora. Porque eu sei que no Brasil muitas pessoas usam esse termo só para casamentos pequenos, mas na realidade, se você for ver nos filmes, quando eles falam que um casal eloped, é porque eles decidiram casar, tipo, hoje e foram casar hoje, sabe? Assim, super rápido, um casamento pequeno, super rápido. E, na realidade, nem tem como fazer isso no Brasil, porque você não consegue, tipo, decidir casar hoje, você tem que dar um aviso no cartório de que você vai casar. E aí depois chega lá e realmente casar, de fato, depois de uns 30 dias. Acho que é isso, mais ou menos. E foi muito engraçado o nosso casamento, porque a gente achou que ia ser só, tipo, assinar os papéis. Foi bem louco. E
Até, tipo, a gente não convidou ninguém. Meu irmão tava lá por coincidência, por uma viagem de trabalho lá em São Paulo. E eu chamei a minha dupla de criação, Maria Carol, pra ser minha testemunha. E um amigo nosso também, o Ednei, que também tava vindo pro Canadá, tava lá com a namorada dele, porque ele precisava fazer algum documento lá em São Paulo. E aí, chegando lá nesse cartório, tinha uma cerimônia, assim, bonita. Tinha várias pessoas que levavam daminha nesse cartório. Era uma coisa, assim, muito diferente de outros casamentos que você vê, assim, do pessoal postando o casamento do civil, sabe, na internet. E fiquei bem surpresa com isso. E aí, foi bem legal, assim, foi bem bonito. Como é que fala? O juiz de paz lá falou um texto bem legal, mas a gente não tava esperando que fosse assim. A gente achou que ia ser só assinar o papel e ir embora. Mas, no fim das contas, foi bem legal. Só que foi só a gente, e o meu irmão e o nosso amigo. E aí foi isso. Aí a gente casou. O Pietro veio pro Canadá. Eu fiquei lá até dezembro. E em 2017 passei o Natal com ele aqui em Toronto, aqui no Canadá, em Hamilton na época. E foi bem lindo, assim, esse Natal. Eu nunca tinha visto neve na vida. Eu sempre fui apaixonada pela neve, queria muito ver neve. Quando era inverno, ia correndo pra São Joaquim pra ver neve e não conseguia. Quando eu fui visitar meu irmão também na Europa, não consegui ver neve. E sempre tive essa vontade. E o primeiro inverno aqui no Canadá, o primeiro Natal aqui no Canadá foi bem mágico, teve muita neve, foi bem bonito. E realizei finalmente esse sonho. E pra quem pergunta, eu continuo gostando de neve. Talvez eu more aqui há muito pouco tempo ainda pra odiar. Porque muitas pessoas não gostam mais, mas eu ainda acho lindo. E, bom, talvez um ponto positivo, talvez um ponto que ajude também a eu gostar de neve, é porque até hoje eu moro em apartamento, então eu não tenho que lidar muito com umas coisas não muito legais da neve, como limpar o carro, limpar a neve do carro de manhã, ou limpar a calçada, como quem mora em casa. Então talvez isso ajude, mas eu continuo achando muito lindo. E gosto do frio, não tem problema com frio. Eu sempre falo que lá no Brasil eu passo muito mais frio do que aqui no Canadá, porque aqui tudo é climatizado nos ambientes internos. E eu só passo frio quando vou caminhar de, sei lá, uma estação pra outra, ou não sei, de uma loja pra outra, ou quando saio do carro pra ir entrar no trabalho, mas assim, tipo, é 30 segundos, é pouco, sabe? Ou quando eu vou fazer algum esporte de inverno. Eu não passo frio aqui. E lá, em Joinville, ou é muito calor, ou é muito frio, uma cidade muito úmida. Então, você tem que dormir com 3, 4 cobertas no inverno. E eu lembro de que a gente levava mantinhas pro trabalho, porque não tem calefação. Então, eu acho que eu passo muito menos frio aqui no Canadá do que no Brasil. Pra quem é curioso sobre isso. E aí, qual que era o meu sentimento, assim, em relação a emprego quando eu vim morar no Canadá? Eu tava com uma vontade de dar uma pausa, de realmente tirar um período aí sem trabalhar. Sei lá, tava um pouco, tipo, cansado do que eu tava fazendo no Brasil, pra falar a verdade. E na realidade, assim, eu não sei, eu nunca deixei de gostar, mas parece que eu tava precisando de um respiro. Eu lembro que, assim, eu não procurei nada nada sobre, tipo assim, como é que era o mercado de moda aqui no Canadá. Pra falar a verdade, eu acho que eu achava que nem existia. Porque, assim, pra uma pessoa, pra uma designer que vem de um polo têxtil do Brasil, como é a região ali de Jaraguá do Sul, de Blumenau, que tem tantas opções diferentes, tantas empresas diferentes, que realmente tem a manufatura, que fazem realmente as peças lá no Brasil, do zero, desde a malharia até estamparia, costura e tudo. Eu achava que aqui no Canadá era inexistente.
mas assim, nem cheguei a procurar. Nem cheguei a procurar quais eram as marcas de moda canadenses. Tava bem assim, tipo, sem pensar em nada, só queria, tipo, tirar uma pausa mesmo. Eu até cheguei a fazer brigadeiro quando eu vim pra cá, criei uma marquinha bem fofa, assim, e participei de alguns eventos locais, e foi bem legal. E eu lembro, assim, que eu participava. A minha ideia era conhecer pessoas, né, quando eu cheguei aqui. Então, eu participava de muitos eventos para jovens empreendedores, tudo de graça, tipo workshops gratuitos. Eu até fiz um curso de inglês que era bem baratinho, assim, que tinha numa igreja. Acho que, sei lá, acho que eram uns $8 por dia, mas fiquei de saco cheio. E aí eu falei, não, vou aprender inglês, vou melhorar o meu inglês vou melhorar meu inglês conversando com as pessoas e indo em palestra, indo no workshop e conversando. E assim eu fiz. E eu lembro que, assim, eu acho que talvez, olhando pra trás, um dos motivos que eu talvez nem queria procurar emprego logo de cara era porque eu achava que o meu inglês não era muito bom, e realmente não era maravilhoso, né? Não é perfeito ainda, mas hoje em dia eu consigo me expressar e consigo fazer as apresentações no meu trabalho, como toda designer precisa fazer. Mas, assim, eu acho que isso talvez me bloqueou um pouco na hora de realmente pensar em procurar um emprego. E aí eu comecei a participar desses eventos e fiquei muito surpresa de como eu era bem recebida. Eu sempre falo disso, que eu não sei se era porque os canadenses são pessoas bem receptivas com questão de imigrantes, ou se era porque esses eventos eram do meio empreendedor. Eu nunca participei de nada do meio empreendedor no Brasil. Imagino que seja, tipo, muito legal também. Mas eu fiquei bem surpresa de como... da receptividade que as pessoas tinham comigo. E eu era, assim, eu já falei, eu não sou uma pessoa muito extrovertida. Então, eu ficava no meu canto nesses eventos, mas sempre vinha uma galera perguntar: Oi, tudo bem? Quem é você? O que você faz? E eu sempre falava que eu era designer, né? Designer de moda, mas que também tava fazendo brigadeiro. E aí eu sempre ficava perguntando pras pessoas, né, o que eu devia fazer. E algumas falavam, eu gosto de comida, então acho que tem que fazer comida. E algumas falavam, não sei, faz o que tu gosta mais de fazer, sei lá. Tipo assim, e aí eu fiquei nessa do que eu fazer na minha vida. E aí eu comecei a procurar. Aí foi assim, eu acho. Eu continuei fazendo brigadeiro, assim, só por encomenda, por um tempo. E comecei a procurar um emprego. Mas eu não queria procurar, assim, qualquer emprego, sabe? Porque, assim, eu tinha me planejado financeiramente, eu tinha um tempo que eu podia, assim, realmente procurar um emprego que eu realmente quisesse. E a minha estratégia era a seguinte: procurar algum emprego que tivesse pelo menos um pouquinho de relação com a moda. O que isso quer dizer? Eu apliquei para vagas que eram com alteração de peças em lavanderia. Eu procurei empregos como vendedora de roupa em lojas que eu gostava. Eu procurei emprego em lojas de tecido. E assim foi. Algumas entrevistas que me marcaram. A minha primeira entrevista, Jesus amado, foi numa loja de tecidos maravilhosa lá de Hamilton, que se chama Needlework. Enfim, eu vi... Quando eu tava no Brasil, essa era, assim, as únicas coisas que eu pesquisava quando tava no Brasil eram essas lojinhas de artesanato de Hamilton, que era a cidade que eu ia morar. Eu não procurava nada sobre, tipo, trabalhar com uma marca.
mas eu procurei algumas lojinhas e achei essa loja de tecido, que além de vender tecidos lindos e aviamentos, muitas coisas legais lá, eles também dão aulas, né, de corte e costura, e eu assistia, elas são bem ativas, as donas, no Instagram, então elas sempre postavam stories da rua, stories de quando tava nevando, então eu achava bem legal. E eu vi que eles publicaram uma vaga pra vendedora nessa loja e pra também instrutora de algum curso, professora de algum curso. E assim, eu tinha recentemente chegado lá no Canadá. Eu cheguei em dezembro e eu fui fazer essa entrevista em janeiro. Minha primeira entrevista. Eu nunca tinha ensaiado, assim, nenhuma entrevista antes, né? Gente, foi muito, muito ruim. Muito ruim. E aí depois eu fiquei me culpando por ter, sabe, tipo, me queimado naquela loja. Porque sempre que eu, assim, depois que eu fiquei pensando, tipo, sei lá, daqui a 6 meses meu inglês vai melhorar, vai ter uma oportunidade aqui nessa loja e elas vão lembrar que eu foi péssima entrevista. Mas, enfim, superei aquela entrevista e hoje em dia fui descobrir que uma menina que trabalha comigo, que é minha dupla agora, que ela é designer técnica, a empresa que eu trabalho, eu sou designer criativa, digamos assim. Ela dá aula de costura nessa loja. E aí eu contei pra ela, menina, tu não vai acreditar, que era a minha primeira entrevista aqui no Canadá. E foi horrível. Mas enfim, superei. Fiz um primeiro teste de entrevista nessa loja que eu amava. Depois, eu tinha um pouco de vergonha de colocar o pé lá dentro de novo. Mas, enfim, coisas da vida. Aí, continuei procurando emprego. E uma coisa muito legal que me ajudou foi um lugar chamado Employment Ontario. Eu não sei se mudou isso agora ou não, mas na minha época, eu cheguei lá, preenchi uma ficha. Eu não era residente permanente nem nada, eu tinha visto de trabalho só, nem podia estudar no Canadá. O meu visto de trabalho, ele estava ligado ao visto de estudante do Pietro. E eu cheguei lá, preenchi uma ficha. E esse lugar, ele me ajudou a procurar um emprego e me preparar para a entrevista e muitas coisas legais. Primeiro, eles começavam com uns workshops, que eu acho que era tipo de 1 hora, uns 4 workshops, explicando, tipo, dando uma aula assim, presencial do que você tinha que fazer, várias dicas bem legais. E aí, depois desse curso, você sentava com uma counselor que ajudava você a construir o seu currículo. E ela podia construir até currículos diferentes. Por exemplo, eu falei pra ela que eu queria alguma vaga, tipo, como vendedora, algo assim. Mas se tivesse alguma oportunidade como designer, eu também estava disposta a aplicar. Eu estava começando a perder o medo já de realmente trabalhar como designer, né? E aí ela me ajudou a fazer isso. E quando tinha uma entrevista, eu podia ligar pra ela e treinar com essa minha counselor algumas entrevistas, quais perguntas que eles iam fazer em entrevista. E foi, assim, bem legal. Uma segunda entrevista que me marcou muito foi numa empresa de uma marca de roupa de bebê que tem alguns produtos realmente produzidos em Hamilton, que se chama Cushies. O nome da marca é Cushies Baby. E aí foi a primeira vez que eu caí na real que não era uma Jaraguá do Sul, não era um polo têxtil, mas que existiam sim algumas empresas de moda aqui no Canadá. E eu achava que, assim, eu até poderia achar, tipo, mas Toronto deve existir porque é uma cidade maior e Hamilton não deve existir nada. E existia essa empresa, a Cushies. E a vaga era pra designer de rede social. Mas eu apliquei mesmo assim porque pelo menos estava um pouco ligado com o que eu fazia lá no Brasil, que eu era estilista
que eu era estilista de linha Kids, né, da Malve Kids. E mandei meu currículo. Na realidade, não mandei meu currículo, eu fui lá entregar o meu currículo em pessoa, impresso. E fui chamada para uma entrevista. E, gente, se tem uma coisa que me ajudou a conseguir a persistir nessa busca de emprego aqui no Canadá, foi o fato de que eu ficava empolgada com essas pequenas coisas, sabe? Assim, não é fácil conseguir uma entrevista. Quando você chega quando você consegue uma entrevista, é muito, muito, muito bom. Um ponto super positivo. E consegui essa entrevista. Fui lá, conversei com o dono. Ele me elogiou bastante, elogiou meu currículo. Só que ele falou, tá, mas você tem experiência como estilista, como apparel designer. Não com redes sociais. E eu preciso de alguém que saiba fazer redes sociais e também que tenha alguma noção de web design. E aí ele falou, eu acabei de perder a minha apparel designer, ela se mudou para outro estado. Se eu precisar de alguém, eu entro em contato contigo. E aí eu saí super feliz daquela entrevista. E foi aí que virou a chave na minha cabeça de que era possível. Era possível eu trabalhar com moda, com o que eu fazia no Brasil, com criação de moda aqui no Canadá. Porque até então eu achava que nunca ia conseguir. Eu não sei porquê, né? Um dos motivos que eu criei o podcast foi pra falar sobre isso, que é possível, né? E comigo foi aí, né, quando eu fiz essa entrevista nessa marca de bebê que se chamava Cushis, que virou essa chave na minha cabeça. E aí depois fiz algumas entrevistas. Fiz uma entrevista numa loja de roupas, mas não rolou. E até que surgiu uma vaga na IKEA, que é uma loja que todo mundo adora, que mora na gringa, que vende móveis. Eles têm móveis caros, baratos, tem tudo pra casa, muito legal. E surgiu uma vaga que se chamava Textiles Coworker, que na realidade nada mais é do que uma vendedora do setor de têxteis dele, que é o setor de cama, mesa e banho. Que vende toalhas, vende edredons, vende lençóis, vende cortinas, vende tecidos. Essa parte eu adorava lá na IKEA. E aí eu consegui esse emprego na IKEA como Textiles Coworker. Eu lembro que eu achei muito legal esse nome. Que eu falei, nossa, vai ficar bem bonito no LinkedIn. Eu não vou colocar lá, tipo, vendedora, eu vou colocar Textiles Coworker. Muito bonito. E aí, assim, que eu achei muito legal de conseguir esse emprego é porque a minha ideia realmente era expandir o meu vocabulário nessa parte dos têxteis, na parte do design. Então, lá eu aprendi muitos nomes de tecidos diferentes, de cores diferentes, muitas diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano, porque aqui no Canadá algumas pessoas elas usam umas palavras um pouco mais ligadas ao inglês britânico, né? Até na realidade, tipo, muitas palavras aqui são mais voltadas para o inglês britânico, por exemplo, color. A gente aprende no Brasil que color é C-O-L-O-R. Mas aqui no Canadá a gente sempre coloca U nas coisas, tipo C-O-L-O-U-R, sabe? Essa é uma forma britânica de falar. E aí lá eu aprendi, assim, essa diferença, porque muitas pessoas que eram americanas vinham comprar ali, naquela IKEA que eu trabalhava. Por exemplo, vou dar uns exemplos aqui só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Cortina. Cortina você pode falar de 2 jeitos diferentes. Ou você pode falar curtains, que é um jeito um pouco mais britânico. Ou você pode chamar de drapes, que é um jeito mais americano. Existe uma diferencinha técnica ali no que é cada um. Mas, basicamente, tipo assim, as pessoas não sabem disso e falam, tipo, curtains or drapes.
Também outra diferença, sofá. Sofá no inglês americano é couch. E sofá no inglês britânico é sofa, sabe? Algumas coisinhas assim que eu achei muito legal aprender. E lá as pessoas perguntam muita coisa para os vendedores. E eu consegui praticar bastante o meu inglês. E esse emprego eu não consegui através de indicação daquele lugar chamado Employment Ontario. Eu consegui por minha vontade mesmo. Eu peguei o currículo que a counselor me ajudou a construir e apliquei eu mesma no site da IKEA. Mas eles também conseguiam, assim, entrevistas pra você lá, mas eu acabei não conseguindo. E aí eu falei pra ela, pra minha counselor, eu vou começar a trabalhar na IKEA, consegui lá, legal. Mas se surgir no futuro alguma oportunidade pra designer, me avisa que eu quero aplicar. E aí, depois que eu descobri, na realidade, assim, depois que eu não passei nessa vaga da Cushis, que eu precisava ter algum conhecimento de marketing e de web design, e eu via que existiam muitas marcas voltadas para esse ramo, eu pensei, eu tenho que estar disposta a talvez mudar um pouquinho a direção do emprego que eu fazia no Brasil. Talvez eu não vá trabalhar com moda, com a criação de moda, mas talvez eu possa trabalhar com a parte de redes sociais de moda, ou de construir site de moda, ou algo assim. E aí, eu não podia fazer... O visto que eu tinha não permitia que eu fizesse algum curso mais longo que 6 meses. Eu teria que aplicar por um outro visto de estudante. E aí, nesses workshops que eu fazia, eu acabei entrando em contato com uma menina que ela conhecia uma escola chamada You for Change. E essa escola oferecia cursos gratuitos para meninas e meninos jovens aqui em Toronto, e eu morava lá em Hamilton. E aí, eu apliquei para esse curso e fui aceita e consegui... Aí eu apliquei para esse curso de designer gráfico e web design aqui em Toronto, na U4 Change. E tive que vir aqui fazer entrevista em Toronto. E aí foi, assim, tranquila a entrevista. Eu comentei que eu já tinha trabalhado com moda lá no Brasil, mas que eu queria me especializar aqui no Canadá, porque como imigrante você precisa de um diferencial. E aí falei bastante disso, né, de que eu queria aprimorar meu inglês, e precisava de alguma outra formação pra conseguir um emprego. E aí fui aceita pra esse curso. E aí comecei, era um curso de 3 meses. E eu nunca tinha passado pela minha cabeça em estudar web design. E eu lembro que eu adorei. Foi muito legal. Até pensei na época em realmente começar a trabalhar como... até pensei realmente em mudar realmente de ramo. Eu comecei a trabalhar com programação, como designer, como web designer, developer, tudo mais. Porque o salário é muito bom, né, gente? A gente sabe disso. Mas não rolou. Acabei voltando, seguindo com a minha paixão, que era a moda realmente. Mas aí, depois desse curso, eu tava já preparada, né, pra se surgisse alguma oportunidade que precisasse de algum conhecimento com web design, eu já tinha no currículo uma formação canadense gratuita. Olha só, que coisa maravilhosa. E aí, beleza. Aí eu tava lá na IKEA. Aí, eu tava lá na IKEA. E aí, aconteceu tudo aquilo da minha counselor perguntar se eu queria fazer essa entrevista. E aí,
Era uma empresa. Aí então voltando para aquela parte dessa vaga de designer gráfico nessa empresa que fazia uniformes esportivos, consegui um emprego lá. E a vaga não era só pra designer gráfico de roupa. Como era uma empresa pequena, eles queriam que eu tivesse alguma experiência com redes sociais e com web design pra mexer no site deles. Então, esse curso que eu fiz me ajudou a conseguir essa vaga que era híbrida, que era um pouco de moda e um pouco de marketing web design. E essa foi minha porta de entrada para esse mundo de designer aqui no Canadá. Eu lembro que foi uma sensação muito legal de voltar realmente a estar num ambiente de criação. E eu andava pelo meio das costureiras e via de novo os rolos de tecido, as impressoras imprimindo as peças. Então, assim, eu lembro que foi muito, muito legal por essa parte de chegar lá e pensar, cara, eu nunca imaginava que eu ia conseguir e eu consegui, sabe? Eu nunca nem imaginava que eu ia tentar e eu consegui. Consegui um emprego como designer no Canadá. E isso foi, assim, em menos de um ano aqui, sabe? Foi em maio. Vou chegar aqui. E então eu consegui esse emprego assim em menos de um ano no Canadá. Então, quando as pessoas me perguntam como que é a área aqui, eu falo assim que pra expectativa que eu tinha, que era quase praticamente nula, de que não ia conseguir trabalhar e nem pensava nisso, eu considero assim um sucesso pra mim ter conseguido esse primeiro emprego como designer em menos de um ano. Sendo que o meu inglês não era bom e eu consegui aprimorar ele nesse tempo. E foi muito legal. Mas comecei a não curtir muito. Eu falei que o meu chefe era bem animado, né? Ele era animado até demais. E comecei, tipo, a não curtir o ambiente, assim. Era, tipo, uma empresa pequena, mas tinha muita pressão, muita... Era um ambiente meio tóxico, como a gente fala hoje em dia, sabe? Tipo, o meu escritório, eu ficava sozinha, perto do escritório que ficava o meu chefe e a esposa dele. E eles ficavam discutindo, tipo, eu ouvia tudo. E... sei lá, ele era uma pessoa, assim, esse meu chefe, que me sugava um pouco a energia, sabe? Então, eu comecei a ficar bem chateada. Não tava gostando mais desse emprego. Mas eu decidi ficar lá até conseguir alguma outra coisa. E aí surgiu essa oportunidade nessa empresa que eu tô até hoje. Já fazem uns 2 anos e meio, mais ou menos. E a vaga era pra só designer gráfico, meio que uma designer gráfico / ilustrador de uma marca chamada Flapjack Kids. E aí na descrição falava que ia ter que ser responsável pela parte de fazer catálogo, de mexer também nas redes sociais, de fazer as ilustrações para os produtos. E eu lembro que eu nunca tinha feito ilustração no Brasil, eu sempre fui só estilista. E lá na Princesa até tinha que desenhar algumas coisas de estamparia, mas era bem básico. E aí eu lembro que eu olhei o site deles e vi que as estampas eram mais tranquilas de fazer, eram vetores. Eu pensei, não, eu consigo fazer isso aí. Eu já tinha trabalhado nessa vaga anterior como designer gráfico também, então eu já tinha feito estampas, só que eram estampas diferentes, porque era algo assim mais de uniforme mesmo, sabe? Tipo brasão e número, umas coisas meio que eu não gostava, assim, chata. Então, esse é outro motivo também que eu não gostava de ficar lá, porque eu sempre fui estilista de moda infantil, então uma coisa, tipo, que permite muito criar qualquer coisa que vem na tua cabeça, um urso num avião, um dinossauro, cientista, essas coisas assim, essas inspirações. Eu sempre gostei muito e lá eu não tava podendo
expandir muito isso. E aí, quando eu vi essa marca Kids, eu fiquei muito empolgada. E aí, quando cheguei na entrevista, o meu chefe, ele viu, né, ouviu meu portfólio, que eu tinha mais experiência do que eles estavam precisando, né? E aí, eles não tinham estilista lá. Aí ele falou, opa, vou usar essa menina aqui pra fazer outras coisas também. E aí ele contratou outra pessoa pra fazer mais essa parte de designer gráfico e eu pra fazer mais a parte de produto. E foi bem legal durante a entrevista que eu lembro que ele falou: "Ah, você trabalhou nessa empresa aqui, a Malve?" Eu conheço a Malve, eu já fui pra São Paulo uma vez. Ele é da Índia, o meu chefe. Eu já fui pra São Paulo uma vez, eu lembro dessa marca. E naquela hora eu fiquei assim, cara, que massa. Quantas vezes que a gente ouve as pessoas falando no Brasil que a tua experiência e educação do Brasil não valem de nada, sabe? E ali tava o meu chefe falando que ele conhecia a empresa que eu trabalhava no Brasil. Olha que loucura. E achei muito legal isso. E aí consegui um emprego lá. E foi muito legal, assim. Hoje eu comecei só com a Flapjack Kids. E hoje eu desenvolvo para outras 2 marcas do grupo, que é a Judlis e a Zucchini. E tá sendo muito legal. Gosto bastante de trabalhar lá, aprendo bastante. O time tá crescendo. Como eu falei, agora nós temos uma designer técnica para fazer uma parte mais específica de ficha técnica e eu fico mais com a parte criativa. Então tá bem legal. E outra coisa, assim, que eu tiro desse emprego é aquele fato que eu falei que eu não sabia, não era ilustradora no Brasil. E para quem já trabalhou em empresa grande como estilista, como assistente de estilo e tem contato com ilustradores maravilhosos, isso te prejudica um pouco na parte de síndrome de impostora. Você olha os ilustradores que têm um traço aquarelado perfeito e, nossa, e desenham muito bem, naturalmente, e você acha que você nunca vai conseguir. Mas, na realidade, tem espaço para todo mundo, né? Tem pessoas que tem espaço para pessoas que desenham manualmente com aquarela, tem pessoas que desenham traços mais simples e eu encontrei o meu espaço. Consegui quebrar essa barreira aí de coragem e apliquei para essa vaga. E hoje adoro essa parte tipo, de ilustrar e acho que nunca vou parar de fazer isso. E, bom, como eu introduzi ali no início do podcast, acho que agora a gente podia pular para a parte de 2020, né? Quando começou a pandemia, eu comecei a ouvir muito podcast. 3 podcasts em especial. O primeiro que eu ouvi foi o Bom Dia Óbvios, com a Marcela Ceribelli, que eu amei, me apaixonei por esse formato de podcast. Eu era bem resistente. Eu lembro que os desenhistas lá da Malve, os ilustradores lá da Malve, eles ouviam bastante, falavam pra gente ouvir. E eu falava, não, gente, isso aí é coisa de nerd. Porque realmente o podcast que eles ouviam era o podcast do Jovem Nerd. O Nerdcast, né? O podcast do Jovem Nerd. E eu nunca dei uma chance, nenhuma vez. E aí o Pietro, meu marido, começou a ouvir realmente o Nerdcast. E ele falou, não tem nada de, assim, não é chato, tipo, é muito legal, tu tem que ouvir. Me apaixonei, comecei a ouvir o Bom de Óbvios. Depois também ouvi o Let's Talk New York, da Laura Perucci, que inclusive eu também já participei. Então se você quer saber um pouco mais sobre minha vida, além do que eu tô contando aqui, eu também contei um pouquinho lá pra Laura, foi bem legal. E um outro podcast também que me inspirou bastante foi o da Jessica Morehouse, que é uma canadense, que ela tem um podcast já há 6 anos, e ela fala sobre educação financeira, e é bem legal o podcast dela mesmo. E aí, isso foi em 2020. Aí passou 2020, passou 2021. E aí eu comecei, tipo, sei lá,
a ter uma vontade de falar mais em português com as minhas amigas e falar com as minhas amigas do Brasil que trabalhavam com moda, porque hoje em dia eu tenho uma brasileira que trabalha comigo no meu time, na minha empresa. Beijo, Val, se você está ouvindo. Mas antes eu não tinha ninguém lá. E tava sentindo falta desse carinho do brasileiro. E tava conversando com as minhas amigas só por mensagem, só pelo Instagram, pelos memes. E parece que não tava mais sendo suficiente só falar com as pessoas por mensagem, né? A gente sabe que a pandemia trouxe muita coisa pra gente refletir. E eu tava sentindo falta de conversar com as pessoas. E aí, eu pensei, tá, mas então eu tô gostando tanto de podcast. Eu sempre tive esse sonho de, quando eu era adolescente, de trabalhar com jornalismo de moda. Quem sabe seja uma boa. Na realidade, não. Eu acho que naquela época eu nem pensava nessa parte do jornalismo de moda. Eu só queria realmente falar com a galera. Eu criar um conteúdo que eu tava gostando e não tinha encontrado nenhum podcast de moda que eu gostasse na época. E aí eu falei, cara, eu acho que tem um espaço aí legal pra gente falar sobre isso. E no início, eu lembro que eu até pensei, tá, vou colocar o nome Moda na Mochila. Eu até conto no trailer aqui do podcast do porquê que eu coloquei o nome Moda na Mochila. Porque o meu irmão, ele fez esse intercâmbio pra Irlanda, como eu falei lá no início. E ele começou um blog que teve, sei lá, tipo, 2 posts, que se chamava Lima na Mochila. O nosso sobrenome, né? E eu achei esse nome muito legal e é uma pena que ele não tenha continuado com esse blog, que talvez hoje em dia seria um canal no YouTube, não sei. E eu achei muito legal esse nome. E eu pensei, então eu vou colocar Moda na Mochila, porque a intenção é compartilhar experiências sobre o mundo da moda e especialmente experiências internacionais, porque eu nem podia sair do Canadá, nem pra visitar minha família. Então, assim, esse foi um escape também, sabe? De criar o Moda na Mochila. E no início eu lembro que eu até pensei, não vou colocar na descrição, eu até tenho que mudar essa descrição, gente. Que eu coloquei assim, vou entrevistar pessoas do mundo da arte, moda e design, porque eu não sabia do quão vasto que era esse mundo de pessoas brasileiros que trabalham ou estudaram moda fora do Brasil. Eu achava que, sei lá, não tinha noção de que eu ia conseguir encontrar essas pessoas pra entrevistar. Não tinha essa noção. E acabou que agora já entrevistei uma galera e já tenho uma agenda praticamente cheia até março do ano que vem de brasileiros que tiveram experiências, que tiveram ou estão tendo experiências internacionais com moda e design, com moda fora do... com moda. Que tiveram experiências internacionais com moda. E até agora, foram 34 episódios e eu já entrevistei pessoas que moram atualmente no Brasil, claro, né? Porque eu comecei o podcast mais com amigos e aí depois fui expandindo para outras pessoas que eu encontrei no LinkedIn ou que me indicaram que moravam fora do Brasil. Já entrevistei pessoas que moram no Canadá, na Irlanda, nos Estados Unidos, na Itália, Amsterdã, França. E outra coisa que é bem marcante assim pra mim foi que eu tava lendo o meu diário do final de 2020. E é muito louco isso. Eu até vou ler pra vocês aqui. Eu, lá no final de 2020, decidi ler esse famoso livro aqui do Milagre da Manhã. Gente, é aquele livro que fala pra você acordar, tipo, às 5 da manhã e criar uma rotina e que você vai se sentir muito melhor.
Não durou muito, tá? Vou falar pra vocês que hoje em dia eu acordo tarde, mas eu nem lembro quanto tempo que eu durei nesse negócio de acordar às 5 da manhã, mas foi bem legal enquanto durou. E só queria, assim, eu fui ler esse negócio e fechou muito com o que aconteceu realmente em 2020. Nesse livro, na metade do livro, mais ou menos, ele fala pra você colocar umas metas, assim, pessoais, do que você... Ele fala assim, tipo, pra colocar umas metas pessoais no que você realmente quer. E aí, essa parte é só uma frase. E aí, depois você tem que escrever por que você quer aquilo. E depois, você tem que escrever o porquê que você... O que você vai fazer pra realizar aquilo que você colocou como meta. E aí, tem várias possibilidades, em várias categorias, né? Por exemplo, finanças, relacionamento, saúde, produtividade, empreendedorismo. E aí, na parte de relacionamentos, eu escrevi que eu queria ter mais amigos no Canadá. A louca, né? Mal sabia que a pandemia ia durar por muito mais tempo do que a gente imaginava. Mas enfim, eu achei muito legal o negócio que eu escrevi aqui. Sim, 5 meses antes de ter começado o podcast. E no final de 2020, eu nem imaginava que eu ia realmente começar um podcast. Eu vou ler pra vocês o porquê que eu escrevi que eu queria ter mais amigos no Canadá. Eu coloquei aqui que eu queria ter experiências diferentes, reunir pessoas no final de semana pra conversar sobre coisas que eu não conversei ainda. Tô fazendo uma tradução aqui bem louca, tá? Porque eu escrevi em inglês isso. E que eu queria compartilhar experiências sobre morar fora. E como... Tá, eu vou ler pra vocês aqui o porquê que eu escrevi que eu queria ter mais amigos no Canadá. E aí eu escrevi que eu queria viver experiências que eu ainda não tinha vivido, que eu queria reunir pessoas no finais de semana para falar sobre coisas que eu ainda não falei. Olha só cada coisa que eu escrevo. E também eu queria compartilhar experiências sobre morar fora e como superar os desafios que o imigrante passa. E é muito louco pensar nisso, porque é exatamente o que eu tô fazendo no podcast hoje, sabe? Compartilhando experiências com essa galera criativa de como que... quais foram as dificuldades que eles passaram, o que eles fizeram pra superar essas dificuldades. Algumas pessoas que eu entrevistei conseguiram emprego fora do Brasil, outras pessoas decidiram criar os seus próprios negócios, e é muito legal compartilhar isso e descobrir coisas em comum com pessoas que às vezes estão morando em países diferentes, mas também passam pelos mesmos desafios. E, cara, é muito louco isso. Eu, assim, fiquei um pouco chocada quando li isso aqui. É claro que, tipo, muita coisa dessa lista eu não alcancei, mas essa, assim, foi... Eu fiquei muito chocada quando li isso daqui. Assim, o livro do Milagre da Manhã deu certo pra mim nesse sentido. E assim, eu sou muito grata por poder hoje compartilhar essas experiências com todo mundo. E eu até tava falando com uma menina que mora em Vancouver, que eu encontrei ela no LinkedIn ontem. E ela falou que ela se sente muito sozinha lá, porque não conhece ninguém que trabalha com moda, não conhece a comunidade. E o fato é que, assim, tipo, essa comunidade, ela existe, só que a gente não sabe a dimensão, né, de quanto que ela é. Quando eu vim pro Canadá, eu jamais imaginava que eu ia poder trabalhar com moda. E agora, eu tô descobrindo várias pessoas que trabalham com moda aqui que são brasileiras. Eu já entrevistei 2 meninas aqui de Toronto,
a Maíra Brito no episódio anterior. E no episódio antes desse, entrevistei a Luísa Ferro. E já tenho mais outros 2 episódios presenciais com brasileiros que também trabalham com moda aqui em Toronto. Então é assim, tipo, cara, a gente nem sabe o quão grande que é essa comunidade. Então eu sou muito grata, assim, a poder, tipo, conversar com essas pessoas e também, possivelmente, ajudar a quem tem essa vontade de estudar fora, seja no Canadá ou qualquer outro país. E quem sou eu depois desse podcast? Eu acho que eu me tornei, apesar de não ser uma pessoa muito extrovertida, eu acho que eu consegui me tornar uma pessoa muito mais comunicativa e eu não tenho mais vergonha de expressar a minha curiosidade, sabe? Eu acho que eu talvez sempre me policiava muito nessa parte, tipo, de chegar em alguém e perguntar mais sobre ela. E hoje em dia não tenho mais esse medo de chegar em alguém e perguntar. Eu até tenho uma desculpa, né, pra falar, então, eu tenho um podcast, eu queria saber mais sobre você. Até esses dias, uma das próximas pessoas que eu vou entrevistar pro ano que vem vai ser uma mulher chamada Miriam, que ela mora aqui em Toronto há 16 anos. E ela tem uma loja de roupa. E ela também tem uma marca de biquínis. Olha só que loucura. E a loja dela é aqui pertinho da minha casa. Eu tava andando aleatoriamente um belo dia e eu olhei, nossa, olha só, essa loja aqui se chama Olinda. E aí eu olhei na vitrine e tinha uma Melissa. E aí eu entrei na loja dela e falei, guria do céu, não acredito que tem uma loja de uma brasileira aqui a 2 minutos da minha casa e eu não conhecia. E aí eu cheguei e comecei do nada a perguntar pra ela, e aí, como é que... quanto tempo você mora no Canadá? Você já trabalhava com moda antes de abrir a loja? E aí ela começou a me contar a história dela. E ela vai estar aqui no podcast no ano que vem. E... Então, assim, é muito libertador, digamos assim, isso de perder esse medo de expressar a minha curiosidade, que meio que volta aquela minha vontade de trabalhar com jornalismo de moda quando era adolescente, sabe? E eu acho muito legal que hoje em dia a gente tem essa oportunidade de criar o próprio espaço, criar a própria comunidade pra falar sobre moda, porque eu acho que eu não me vejo como uma jornalista de moda que trabalha numa revista comum, falando sobre glamour. Eu não me vejo assim. Parece que não combina comigo isso. Então eu acho muito legal poder criar esse conteúdo que eu acho que não existe. Nunca vi ninguém falando sobre moda, trabalhar com moda ou estudar moda no exterior. Então, acho muito legal, tipo, de levantar essa bandeira e criar essa comunidade. Eu até comecei a fazer um curso de jornalismo de moda, que na realidade já terminei o curso, pela UAL, a UEL, que é a Universidade de Artes de Londres. E foi muito legal o curso, assim. Só que realmente, tipo, ele era bem introdutório, bem curto. E ficava focado muito nessa parte, durante o curso, desse jornalismo de moda tradicional, sabe? Da revista. E aí, no final, o professor comentou, não, você pode criar o seu próprio espaço e você pode decidir continuar na sua comunidade, nesse seu espaço, ou talvez usar esse portfólio que você criou com seu próprio conteúdo para entrar em alguma revista que você quiser no futuro. Mas eu espero realmente poder crescer o Moda na Mochila em 2022 e continuar fazendo isso que eu adoro, 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 adoro muito. Jamais imaginei que ia ter uma coisa que eu ia gostar tanto de fazer, assim,
sem ganhar nenhum dinheiro. E tô curtindo pra caramba. E, bom, o que vai ter de diferente em 2022? Como vocês viram nos últimos 3 episódios aí, eu comprei equipamento pro podcast. Agora eu estou aqui com um microfone e um equipamento, assim, profissional pra gravar. Então, vou tentar trazer sempre pessoas pra gravar presencial, se o Covid deixar, né? E em 2022 também vamos ter uma trilha sonora nova. Tô trabalhando uma trilha sonora com um pessoal bem legal, chamado Os Vizinhos do Chico. E tá ficando muito legal. Então vou lançar essa trilha sonora em 2022. Outras coisas aqui que eu vou só jogando pro universo. Não sei realmente se vai acontecer, mas vou fazer igual eu fiz ali com o livro do Milagre da Manhã. Vou colocar aqui minhas metas para 2022 e torcer para que tenha energia para fazer tudo isso. Eu até maratonei o podcast do Tudo Orna, das Irmãs Alcântara, e elas sempre falam que as pessoas sempre falaram para elas que elas têm que focar em tudo, e elas nunca focaram em nada, elas sempre fizeram várias coisas, porque elas sempre quiseram fazer várias coisas, e elas não se arrependem disso, que elas gostam de ter várias empresas diferentes e tudo mais. Então, e outra coisa que elas falam também bastante é isso, tipo, de sempre falar pra todo mundo as coisas que você quer fazer, não ter esse medo de ser copiado e etc. Mas falar pras pessoas, porque aí parece que as coisas acontecem e também aquilo que você tá falando pode ser que alguém possa te ajudar com alguma coisa, e então vou jogar aqui pro universo. Eu quero ser mais ativa no Instagram. Até agora, no Instagram do Moda na Mochila, né? Até agora eu não falhei nenhum episódio aqui do Moda na Mochila do podcast. Porque, como eu falei, pra mim é a prioridade, assim. É a coisa que eu mais gosto de fazer. E se eu pudesse não fazer nada nas redes sociais, eu ficaria só focado no podcast mesmo. Mas eu não sou famosa nem nada, então eu tenho que fazer alguma coisa pra anunciar o podcast. Então eu queria ser mais ativa no Instagram, porque às vezes, durante 2021 aí, algumas vezes eu consegui postar todos os dias, outras vezes eu fico uma semana sem postar, então isso meio tá atrapalhando aí. Então eu quero melhorar nisso. E também, Deus me ajude, eu queria fazer um canal no YouTube pra responder algumas perguntas mais complexas que são difíceis de responder pelo Instagram, por um post. Então, eu já tenho um canal no YouTube pra postar os vídeos do podcast, mas eu queria fazer um canal pra falar sobre assuntos mais específicos e aprofundados, sobre moda, sobre morar fora do Brasil, sobre trabalhar com moda fora do Brasil, estudar, chamar pessoas pra me auxiliar, porque eu não sou expert em nada em questões tipo de imigração e fazer portfólio. Eu tenho meu conhecimento que eu adquiri através das minhas experiências, mas se eu puder chamar alguém que seja especialista, eu queria trazer. E é isso aí. Eu acho que esses são os principais metas para 2022 em relação à moda na mochila. E queria fazer um agradecimento especial ao meu marido, Pietro, que desde o início da minha carreira, ele me apoiou muito, e nem sempre apoiar só de boca, mas ele sempre realmente estava ali do meu lado. Quando a gente estava namorando à distância, ele fazia o máximo pra fazer aí a parte do carona, de me buscar, me levar onde precisava, me levava lá em Jaraguá do Sul, me ajudava com os meus trabalhos da faculdade, arranjava amigos pra me ajudarem com os trabalhos da faculdade, porque eu sempre quis fazer coisas muito trabalhosas, então ele sempre me ajudou muito com isso, além claro, da minha família também, minha mãe, minha avó, sempre me ajudaram muito com isso.
Mas o agradecimento especial de hoje vai pro Pietro, porque ele também, pra quem não sabe, é o editor desse podcast. Então, quando eu comecei o podcast, eu acho que eu editei os primeiros 5 episódios, mais ou menos. E aí, depois eu comecei a ficar de cabelo em pé, falando que eu não ia conseguir. Ele falou, não, eu vou te ajudar, eu faço pra ti. Então, um agradecimento especial a ele, que também é parte aí do Moda na Mochila e ouve todo mundo. E me ajudou pra caramba e me apoia muito. E é isso aí, pessoal. Eu acho que pro primeiro episódio solo, acho que deu certo, né? Me falem aí se vocês gostaram desse formato. Eu tentei, assim, o primeiro, eu não tô olhando muito pra câmera, tô olhando só de vez em quando, então foi bom também esse episódio para eu treinar isso de olhar pra câmera, porque talvez se eu começar esse canal no YouTube, eu vou ter que fazer algo mais, assim, nesse estilo. E é isso aí, espero que tenham gostado desse episódio. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão ou pergunta, podem me enviar no @moda na mochila no Instagram ou no meu perfil pessoal, @marianasdelima. E lembre-se novamente de dar um like se você ainda não deu, seguir o canal no YouTube, seguir o podcast no Spotify. E é isso aí. Eu desejo a todo mundo um ótimo final de ano, boas férias para quem vai ter férias. Eu vou tirar uma pausa de 2 semanas entre Natal e Ano Novo. Então, voltamos no dia 10 de janeiro de 2022. E o primeiro episódio de 2022 vai ser muito legal. É com uma pessoa que eu tava querendo entrevistar há muito tempo já. E eu nem acredito que eu consegui o contato dela, consegui agendar essa entrevista. E escreva aí pra mim quem que você... Eu vou abrir uma caixinha ali de perguntas no Spotify pra vocês responderem quem que vocês acham que é essa pessoa. Mas posso adiantar pra dar algumas dicas que ela é podcaster também. E ela é gaúcha. É isso aí que eu posso falar. Então, falem ali suas... quem que você... Respondam ali na caixinha quem que vocês acham que é essa pessoa. E é isso aí. Espero que tenham gostado desse primeiro episódio solo. Beijinhos e até o ano que vem.